Olá, pessoal do nono ano. Nessa semana a gente vai falar sobre o capítulo 6, certo? Dando início ao nosso conteúdo do terceiro bimestre. Tudo bem? Nos bimestres anteriores, a gente falou de diversos outros polígonos. A gente falou de triângulos, a gente falou de quadriláteros, certo? E a gente viu diversas características de cada um, certo? Diversas propriedades também, como a razão, como a semelhança, entre outros, tá bom? O que a gente vai estudar agora é as relações métricas, especificamente no triângulo retângulo, tá bom? E para a gente falar de triângulo retângulo, a gente precisa falar de Pitágoras, tá? E quem foi Pitágoras? Pitágoras foi um filósofo e matemático grego que nasceu na ilha grega de Samos, certo? Por volta do ano 572 a.C. Ele fundou em Crotona, que é uma cidade também da Grécia, a Escola Pitagórica, um centro de estudo de filosofia, ciências naturais e matemática. A escola era reservada a poucos iniciados. Os estudos eram comunitários e o conhecimento produzido era acreditado ao mestre. Ou seja, tudo aquilo que os alunos de Pitágoras desenvolviam como novas teorias, como descobertas, era acreditado ao Pitágoras e não aos próprios alunos, certo? Esse era um padrão que se tinha na época, porque se acreditava que se for o mestre, no caso o professor que ensinou, então o crédito é todo do professor. Por isso, várias descobertas foram atribuídas a Pitágoras, embora não se saiba ao certo se realmente foram realizadas por ele ou por outros membros do grupo. Pitágoras é lembrado até hoje principalmente pelo teorema que leva seu nome e estabelece uma relação entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Então aqui foi um pouquinho da história dele, certo? É, a história dele é imensa. Se a gente for fazer um trabalho só sobre a história de Pitágoras, a gente vai levar várias aulas, tá bom? Mas o importante aqui é só a gente saber quem é esse tal de Pitágoras que a gente vai falar tanto, tá bom? Então a gente tem aqui o seguinte, ó. Como a gente viu, esse teorema de Pitágoras, ele fala especificamente do triângulo retângulo, tá? Então a gente vai se ater especificamente a esse tipo de triângulo. Então a gente tem aqui, ó, observe o triângulo retângulo a seguir. Quando a gente tem um triângulo com um ângulo de 90 graus, né, retângulo, a gente tem o seguinte, ó, dois catetos, aqui que cortou o C e o A, certo? A gente tem dois catetos, e o maior lado, que sempre vai estar oposto, ó, ao ângulo de 90 graus, a gente vai chamar de hipotenusa, tá bom? Então, esse é um nome que foi dado aos lados de um triângulo retângulo. A gente tem os dois catetos, que são os lados que estão vizinho, né? Ó, adjacentes, como a gente fala na matemática, ao ângulo de 90 graus, certo? Então, catetos são os ângulos que formam 90 graus. E a hipotenusa, ela está oposta, está do outro lado, certo? E aqui a gente tem o seguinte teorema, né? Ele fala o seguinte, ó, em um triângulo retângulo qualquer, a soma dos quadrados das medidas do cateto é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Ou seja, ele quer dizer isso aqui, ó. A soma do quadrado dos dois catetos, né, ó. Então aqui é B e aqui é C, ó. Então tem o B ao quadrado mais C ao quadrado vai ser igual ao quadrado da hipotenusa, ou seja, A ao quadrado, certo? Aqui tem um A, ó. A gente pode ver quando eu apagar, ó, que a gente tem A. Então quando eu pego esse carinha aqui e elevo ao quadrado, somo com esse daqui ao quadrado, o resultado obrigatoriamente tem que dar esse daqui ao quadrado, certo? Esse é o teorema. E a gente pode ver num exemplo aqui, ó. A gente tem esse triângulo aqui, né? ABC, ó. Onde eu tenho AC sendo 4, BC sendo 7. Ou seja, esse carinha aqui seria o meu C, né? E esse daqui seria o meu B. E eu tenho que descobrir quanto equivale A. Para isso, basta você fazer como a gente acabou de ver, né?
A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá bom? Resolve, né? Aqui, ó, a gente pode perceber o seguinte: 7 ao quadrado é 49, 4 ao quadrado é 16, né? A soma vai dar 65. E nesse ponto aqui, ó, o que foi que ele fez? Ele tem a ao quadrado igual a 65, certo? Quando a gente tem esse tipo de situação, esse 2 aqui, ele passa para o outro lado como uma raiz, tá? Então, do mesmo jeito que quando a gente faz uma soma, a gente passa como subtração, o número que está somando passa subtraindo, o número que está multiplicando, ele passa dividindo, e um número ao quadrado, ó, esse 2 aqui, ele passa como raiz quadrada, tá? Então, é muito importante a gente lembrar desse tipo de coisa, porque a gente vai usar bastante essa transformação, né? De raiz de potenciação para raiz quadrada. Então, aqui, ó, por isso que aparece como A igual a raiz de 65. Como não tem raiz quadrada exata, a gente poderia deixar assim, tá? Mas aqui ele fez uma aproximação, deu 8,06, tá certo? Aqui, pessoal, na página seguinte, ele faz uma construção para exemplificar o porquê desses quadrados, tá? A gente pode ver aqui nessa imagem, ó, que é o seguinte. Vamos lá. Se você construir um quadrado, certo? Onde o lado seja a minha hipotenusa e outros dois quadrados que sejam os meus catetos de lado, certo? Como assim, professor? Como assim? Esse quadrado verde tem a medida aqui de lado, ó, B, como você pode ver aqui, ó, certo? O lado é B. E esse quadradinho azul, o lado é A, certo? Ou seja, a área desse cara é B ao quadrado, certo? B vezes B. E a área desse daqui é A ao quadrado, certo? Quando você fizer essa soma aqui, vai dar exatamente a área do quadrado maior, certo? A área do vermelho aqui, que vai ser C ao quadrado. A gente pode ver isso em um exemplo, ó. A gente tem aqui, certo? Onde B é 4, ó. A medida de B é 4, a medida de A é 3 e a medida de C é 5. Quando a gente faz a soma das áreas desses quadrados, a gente vai cair exatamente no Teorema de Pitágoras. Aqui, pessoal, não se prendam tanto à posição das letras, tá? Nesse exemplo aqui, como eu trouxe de um exemplo da internet, não foi de um livro, ele trouxe as posições diferentes. O que a gente tem sempre que lembrar é que eu tenho a minha hipotenusa e os meus dois catetos, certo? Então, eu sempre vou trabalhar com a hipotenusa e com o cateto, tá bom? As letras, dependendo do tipo de questão, ele vai trazer uma posição diferente, tá? E aqui, pessoal, a gente tem as 5 questões, certo? Da página 153, tá certo? Vai ficar para a gente fazer no formulário para ser entregue o mais rápido possível, tá bom? Então, se você puder, após essa aula, tentar fazer o formulário, vai estar disponível lá no Google Classroom ou no blog da escola, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente se vê na nossa próxima aula e valeu!